O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Esboço do inferno cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então, ele está dizendo, fazendo um pequeno resumo, como que elas são passadas para nós, de que forma mostram-nos as características desse inferno que os cristãos acreditam. Essas citações são tiradas da obra intitulada O Inferno, de Auguste Calais. Bom, é um pequeno trecho que está fazendo a demonstração de como é este inferno, que o Kardec vai demonstrar para nós a visão, então, dos cristãos do inferno. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Então, ele mostra aquilo que o Kardec diz. Aquilo que se acredita como demônios são espíritos. Só espíritos que fazem o mal, mas são espíritos normalmente. E espíritos dos homens maus vão continuar sendo maus, até que eles passem pela sua transformação moral. E só vai para o inferno, vai para o céu, o espírito. A matéria vai ficar, vai descer, vai dissolver e vai virar, como deixou ali, ervas, plantas, minerais, líquidos, ou seja, vai ser absorvida no solo. Os condenados, porém, como os santos devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Aí fica claro a lei da reencarnação. E um detalhe aqui, que ninguém vai ficar dormindo. Segundo o ponto de vista espírita, ninguém vai ficar dormindo esperando o juízo final. O juízo final é o momento que a sua consciência desperta para a sua necessidade de reparar os erros que você fez. E aqueles que fizeram o bem, vão estar em corpos bons, em corpos saudáveis. Aqueles que fizeram muito mal vão estar em corpos doentes, em aparência, às vezes até desfiguradas. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dente, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Agora, não dá para a gente acreditar em um corpo que já foi pulverizado pelos séculos se recompor. Tem que ter uma fé muito, muito pura, muito simples, muito ingênua para acreditar nisso. A visão da espírita da reencarnação fica muito mais condizente com as nossas necessidades evolutivas, com a nossa necessidade de reparação. Porque tanto os bons quanto os maus vão ficar esperando o juízo final dormindo, aí está meio estranho, né? Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmo do nosso globo. Outros não sabendo em que planeta, sem que o problema seja resolvido por qualquer concílio. Então, onde está o inferno, ninguém sabe. Está na própria Terra? Está em outro planeta? Então, ninguém sabe. Então, não se conseguiu chegar a nenhum consenso onde está o inferno. Assim também como não sabe onde está o céu. Porque depois que inventaram o telescópio, o céu, com aquela abóbada celeste azul, cheia de luzinhas brilhando ali à noite, não existe mais. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que este inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo germe
e das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Aí a pessoa está sempre colocando na situação de que é um mundo muito ruim, muito triste, e nós estamos nesse mundo só para pecar e não para aprender. Complicado. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nola mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura, o lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías. Então, cada um faz uma pequena descrição, faz uma pequena colocação, e os outros vão seguindo, mas ninguém quer fazer uma grande descrição, nesse caso que ele está dizendo aqui. Esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel, e os demônios atormentando os homens, aos quais eles perderam, e os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais, e vê, num verdadeiro lago de enxofre, vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, casando suas picadas às do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso, e atuando sobre os corpos materiais, os conservará, como o sal conserva o corpo das vítimas. E aí já vai criando mais complicações. Vamos lá. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura deste fogo que queima sem destruir. Penetando-lhes a pele, serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, seria lugar de refrigério e repouso. Nossa, Santo Agostinho, ele foi fundo nisso aqui, ele foi aprofundando mesmo, foi tão fundo que ele falou que até a cratera de um vulcão é mais fresca do que o inferno. Vamos continuar a descrição. Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E, conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado, esse inferno há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espíritos. Aí vem o paradoxo. Estava dizendo que as pessoas vão para lá com o próprio corpo e fica queimando. E aqui diz que os santos foram lá e viram em desdobramento, em espírito. Já é uma mediunidade. Desse número é Santa Teresa, disse-ia pela narrativa da santa que há uma cidade no inferno. Ela e viu, pelo menos, uma espécie de viela comprida e estreita como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-a, horrorizada, caminhando sobre o lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. André Luiz nos dá a descrição no livro Libertação de uma cidade desses locais, bem caracterizada assim, apenas mais leve, já não tinha os répteis rodando pelo chão. E no livro Abismo vai dizer realmente dos répteis que ficam por ali, que tem que ter cuidado para não pisar neles. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho, onde se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam, se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Então nós tínhamos que, ela está mostrando ali que ela tinha que cumprir bem a sua tarefa, bem sua missão,
para que ela pudesse não ser presa naquela cidade maravilhosa, né? Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se, nem manter-se de pé, tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na, como se fosse animada de movimento próprio. Pareciam-lhe que a afogavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo que a esfolavam e retalhavam em pedaços. Então, mais parecia uma sala de tortura, né, do que um abrigo, onde ela estava ali por algum motivo, por alguma sensação, por alguma necessidade de vivenciar aquela experiência. Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda sorte de angústia. Então, dentro daquela cela que movia a parede, ela começou a sentir todas as angústias, mas, ainda pior de tudo, sentia queimar. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que, através dessas trevas, percebesse, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmos da prisão. Nesta visão, se reconhecem todos os caracteres dos pesadelos, sendo provável que fosse desse gênero de fenômeno o acontecido a Santa Teresa. Então, essa observação que Kardec faz, que ela pode ter tido um pesadelo, mas o pesadelo, enquanto o espírito em desdobramento, vivencia determinadas situações, não podemos esquecer disso. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Então, é um aspecto bem lúgubre, bem triste, bem estranho, mas todos viam que era uma coisa muito pesada, muito triste, muito angustiosa. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos, em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras taças chamejantes, criados genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos e príncipes de cujas mãos escorriam em lava devoradora o ouro derretido. É uma visão terrificante, não precisa dar nem de gente. Dá para imaginar o quanto terrificante é uma imaginação dessa, uma situação dessa, mesmo a gente lendo hoje, com todo o preparo que a gente tem, dá para ver que era, para aquela época, ela deve ter sofrido muito com essas imagens durante o tempo que ela estava passando por essas visões. Outros viram, aliás, ela não, as pessoas que fizeram esse relato, outros viram no inferno planícies sem fim, cultivada por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias, errantes de condenados, os substituíam imediatamente. Então, as visões, uma sucede a outra. No livro No Mundo Maior, André Luiz falando disso aqui, os espíritos mexendo num poço de lama e falando que era ouro. Ali ainda viu o ouro e o ouro derretia, escorrendo pelas mãos, criando todo tipo de embaraços e tormentos para aquele espírito. Então, as visões estarrecedoras sempre existiram, relatando de forma mais ou menos consistente com a realidade que a doutrina espírita traz, alguns horrores do mundo espiritual. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas içadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em deserto de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos.
Então, tudo que os pagãos falavam, os cristãos depois repetiam, e Jung explica isso pela questão do arquétipo. Aquilo que já foi plantado lá atrás como verdade vai permanecer como verdade por muito tempo, até que a gente retrabalhe esses conceitos e reveja esses conceitos. E essas florestas, então, florestas gementes, floresta que gemiam, também tem lá no livro Libertação, as estranhas árvores, que não eram árvores. Então, nós vamos procurar, vamos encontrar nesses locais todos os tipos de sofrimentos possíveis e até inimagináveis. Um lúgubre revérbero da terra com os respectivos sofrimentos naturais eternizados e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Há com efeito demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. E tem tantos demônios encarnados hoje no mundo, né? E aí a gente vai ver, com todo respeito, mas a gente vai ver aqui a questão dos demônios tomarem corpo para fazer as ferramentas. A doutrina espírita explica que o espírito pode plasmar as ferramentas, não precisa ele tomar corpo para fazer aquelas ferramentas. E se antes eles tinham ferramenta de tortura, hoje tem chip, tem equipamentos eletrônicos muito sofisticados. Uns têm asas de morcego, cornos, couraças de escama, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas tenazes, pinças, serras, grelhas, folhas, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade, em relação à carne humana, que não o que carniceiros e cozinheiros. E aqui bate bastante com aquilo que a gente ouve falar hoje dos reptilianos, né? Garras, escamas, essas caras. As pessoas descem nas regiões inferiores, acordam com aquela impressão e falam: o mundo está tomado de reptilianos, os reptilianos estão tomando o poder. Então, podemos comparar, não podemos afirmar, mas podemos comparar com essas descrições que tem aqui. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos de certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas aos gritos através de espaços tenebrosos, para arremessá-las, ao fim, em tanques de enxofre. O tanque de enxofre vai estar, toda hora vai ter alguém no tanque de enxofre. Aquele filme A Era do Gelo retrata bem isso aqui, de uma forma romântica, de uma forma mais poética, mas eles estavam no inferno, em várias situações, debaixo da terra, em cima da terra, passando por apertos, sendo perseguido por aqueles bichos. Dá pra gente ter uma ideia de onde eles tiram, embora a lição do filme é muito bonita, é um filme bastante descontraído, bastante interessante, mas se a gente for ver, ele pegou o relato do inferno, colocou um tom poético, botou engraçado, botou um bichinho engraçado lá para descontrair as pessoas e está relatando o inferno. Bom, aquilo que me veio ocorreu aqui agora. Ou seja, as pessoas tiram determinadas, até do inferno tem coisas engraçadas, o que eu quero dizer. Ou seja, nós temos que preocupar com a nossa consciência, de estarmos bem com a nossa consciência, de estarmos bem com o nosso espírito, bem conosco mesmo. E para isso a gente tem que se aprender a seguir as leis divinas, seguir a vontade de Deus. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato, convulsões. Além, monstros policéfalos, escancarando goelas vorazes, a sacudirem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Então, cada um criava um inferno cada vez mais sofisticado. E a gente vê aqui que o inferno pagão até era mais brando. Aqui está mais complicado. Tem até monstro para mastigar, dragão para pegar a pessoa, carregar e jogar lá no balde, no poço de enxofre escaldante. Cada um
mais complicada, mais tenaz. Estes demônios, de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação com o mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Olha que maldade! Inspiram as pessoas a fazer o mal aqui na terra, depois se faz uma tortura parecida com a pessoa lá no inferno. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula são castigados pelos demônios da glutonaria, e os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Para cada pecado tem um torturador. Terão frio, queimando-se, e calor enregelados, ávidos igualmente de movimento e repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravos no fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso para sempre. Então cria-se uma condição de sofrimento que as pessoas vão estar sofrendo, sempre sofrendo, para sempre. Singular punição, na verdade, é esta de poder continuar, em maior escala, a prática do mal menor feito na terra. Mais racional seria o sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-los a outra. Isso aí está em relação com umzinho que estava lá no meio do parágrafo, lá atrás, ó. Quando ele fala que inspiraram o mal na terra e chega lá e faz um malzinho maior para atormentar mais a pessoa. O demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis, quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, que seria do inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem. Então, nenhum deles vai se furtar a torturar. Para ele é prazeroso e vai fazer aquilo incessantemente porque recebe uma ordem. De quem é essa ordem? Sabemos na doutrina espírita que Deus é o Senhor Supremo do Universo. Quem dá ordem para os demônios? Mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súdito mais dóceis a seus príncipes, exércitos, mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas, mais humildes e submissas aos seus superiores. Então, de tudo que tiver aqui na terra de submissão, de respeito e de prazer em trabalhar, nada se comparará a esses dóceis príncipes do mal que inspiram aqueles a fazerem mal. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus, quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em quem fora criado puro e perfeito como os anjos. Então, a questão dos anjos caídos, Kardec deixa aqui uma interrogação para a gente refletir. Como que eles têm tanto requinte de maldade, tanto requinte de fazer aquilo com tanta docilidade, né? Tão subjetivamente? Recebe a ordem e pratica. Aí recebe a ordem de quem? E eles eram anjos e caíram? Como fica isso? Vamos lá. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra, antes se laceram mutuamente, vendo-se requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando sua situação à dos demônios, é de perguntar
quais os mais dignos de lástima, se as vítimas ou os algozes. Então, se o outro está lá torturando no inferno, ele está sofrendo junto. Ele está em situação tão deplorável quanto aqueles que estão lá. É isso que é importante que a gente entenda, e esse é o grande tchan da doutrina espírita, que ela nos mostra que aqueles que fazem o mal, impõem o mal, eles estão sofrendo junto com quem fez o mal. Então nós precisamos aprender a fazer o bem e a trabalhar no bem naturalmente. Quase nada se conhece da ralé demoníaca desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhecem-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon, ou Apolônio, o do homicídio, Belzebu, dos desejos impuros, ou Senhor das moscas que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Maloque, Belial, Baal-Gade, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo, que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Então dão-se nomes, colocam especificações, criam uma série de situações mostrando para nós que esse mal, que esse inferno, está aí para a gente ver, está aí para a gente sentir, para a gente vivenciar. Mas a doutrina espírita vai trazer outras explicações depois. Eis aí resumida a ideia que nos dão do inferno, sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que dizem dos púlpitos e sabereis ainda mais. Então são conjuntos de informações, conjuntos de dados, que o Kardec compilou alguns, trazendo para nós um conjunto de informação, para nós termos uma ideia do inferno pagão e do inferno cristão. Lembrando que o inferno cristão teve alguns temperos a mais, alguns detalhes a mais. Talvez as informações inicialmente eram de um inferno mais brando, que quem foi lá em desdobramento viu um inferno mais brando. E talvez, suposição, quem foi depois, por último, no caso dos cristãos, tiveram condições de desdobrar-se para regiões mais infelizes de maior sofrimento. Mas se a gente quiser saber como que é o inferno, leiamos tanto o livro O Abismo ou o livro Libertação, que vai dar uma informação para a gente bastante interessante de como é esse abismo e de que forma é esse chamado inferno, que na realidade é um estágio onde o espírito passa para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento, até que ele possa um dia libertar-se daquela região e buscar os parâmetros da luz. Assim a doutrina espírita vê e enxerga o inferno. Mas para a teologia dominante, as pessoas que caem no inferno vão ficar lá ad eterno, sofrendo todas as injunções, todas as situações, até que um dia todos despertem para o julgamento final. Mas que julgamento estranho, que espera mais estranha, não é?